Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje nós estamos aqui com dois investidores que também são bem atuantes no mercado de startups, que a gente vai conversar sobre alguns pontos, sobre alguns cases, sobre o mercado também. Que é o Christian, que está aqui de São Tudo bem? Paulo, né? Aqui próximo, né? Na verdade, Sorocaba. Obrigado Prazer, por ter obrigado por vindo. nos receber. E em link, nós estamos com a querida Henriette, lá do Rio de Janeiro. É isso, Henriette? Sim, oi pessoal, Que saudades. bacana! Obrigada, viu, Henriette, Lembrança por ter de. aceito esse meu convite para participar aqui. Estou muito honrada com o convite. Excelente, podemos bater um papo, vai ser bem agradável, com certeza, e Que, produtivo. que legal. Para começar, eu queria que vocês, acho que eu posso começar até pela Henriette, falar um pouquinho da tua jornada, Henriette, até esse ponto de investidora anjo, trabalhando nesse ecossistema, mas antes, como é que foi a tua jornada aí de vida? Bom, eu acho que eu vou ter que resumir, senão vai ser o programa inteiro na minha jornada. Eu Linda. imagino, Henriette, imagino a É, quantidade de coisas que já pois fez aí, né? Não, essa eu ordem é tenho muita sempre coisa. desconfortável ela se apresentar primeiro, porque daí depois qualquer um que venha depois Poxa, errei então. Ou acertei. Vamos lá, Vou fazer Henriette. o. Bom, a minha formação acadêmica, eu fiz administração na Fundação Getúlio Vargas, fiz direito. Depois eu fiz o mestrado na MIT em gestão, né, lá na Sloan School. E depois eu fiz um doutorado aqui na COP, em engenharia de produção. Mas, basicamente, eu sou gestora. Eu me sinto muito bem nessa condição de trabalhar com empresas esse terceiro setor. Enfim, a minha experiência profissional, ela vai desde organizações sem fins lucrativos até grandes corporates. Como é que eu entrei no investimento anjo? Foi em 2017, eu estava saindo de uma experiência no terceiro setor e já estava, me aposentei do serviço público, eu era diretora de administração e finanças do Jardim Tá. Botânico, já tinha me Uhum, aposentado. uhum. Então, eu, pela primeira vez, ouvi falar em investimento anjo, nunca tinha ouvido falar. Aí fui procurar, como eu sou pessoa bem estudiosa, fui me aprofundar no assunto, o que, que é isso e tal, e acabei entrando para Anjos do Brasil, que foi o meu primeiro contato com o mundo de investidores anjos, foi na Anjos do Brasil. Comecei a participar de reuniões, parecia que as reuniões eram em aramaico, porque eu não entendia nada do que se falava. Comecei, inclusive, a ter uma síndrome do impostor, meu Deus, o que eu faço aqui? Como é que eu posso dizer que eu sou gestora? Não entendo nada do que está se falando aqui. Porque era um vocabulário completamente diferente daqueles do jargão que eu conhecia das empresas, dos corporates, mesmo das associações sem fins lucrativos. Enfim, comecei a fazer um glossário de 30 páginas dos termos, né? Dá Nosso Para para vender começar, isso aí, o hein? glossário Dá um está negócio. publicado no site hoje. Dá para é, vender. pois Ah, é. Então, acabou que no meu segundo investimento eu dei de cara com o Christian, porque foi na Jovem Gênios, meu segundo investimento no anjo. Conheci o Christian, porque a Jovem Gênios estava ancorada na Creabis Ventures, e daí começamos um romance, né, Christian? Olha ela me complicando mais tarde. É É claro. bom a gente ter essa pequena diferença de idade, porque eu posso dar essas licenças poéticas, né? É. tá certo. Que maravilha, que jornada, hein? Igual o Christian falou, hein? Tá de parabéns aí pela tua jornada e também essa disposição, né? Porque quando vem para o investimento anjo, tem que aprender muita coisa de novo, né, Henriette? Pois é, eu sou uma pessoa que gosta de desafios, eu detesto a mesmice. Tô O máximo de vendo. tempo que eu fiquei numa empresa foi 6 anos. Eu nunca consegui ficar mais de 6 anos, porque as situações começam a se repetir e eu sinto que a minha contribuição vai diminuindo. Então, eu saio para algo novo. Fica aí Mas agora de.
eu consegui algo ideal, porque na Criapice eu tenho uma diversidade fantástica de assuntos, de pessoas. Então, a minha contribuição ela não vai se esgotar, porque a cada dia surgem novas circunstâncias, novas vivências. Então, eu me sinto super bem trabalhando no ecossistema de empreendedorismo inovador e especificamente dentro da Criabiz. Maravilha! Você vê que Muito coisa? bom, ó, Olha, que que honra, introdução! sem dúvida. Agora fala um pouquinho da tua jornada pra gente, antes de ser investidor anjo, antes de ter toda essa, né, essa participação em startups, como é que foi tua atuação, enfim? Bom, eu venho de pais e mães empreendedores, então o exemplo já vem Você já tinha em dentro de casa. casa. Então isso a gente começa com aquela vontade de construir muito mais aguçada, vamos dizer assim. Aí eu me formei em administração de empresas, comecei aqui na GV em São Paulo, Tá. acabei me formando na época IBMEC, que agora é o INSPER, né, no Rio. Isso. Nesse vai e vem de faculdade, eu tive um ciclo de alguns anos em Chicago, aí lá eu me envolvi com a área de trading de commodities, e isso migrou para a primeira startup que eu realmente aprendi sobre isso, no ano de 2000. Lá em Chicago eu participei da construção, junto com o fundador, e aí os anos foram evoluindo, e hoje essa plataforma de trading, na época era plásticos, né, polietileno, polipropileno, Sim, é a sim. maior plataforma americana de trading. Então realmente saiu do zero Olha, e você acompanhou tudo isso, e hein? foi um aprendizado, tanto na área de planejamento estratégico, como planejar uma plataforma digital, um banco de dados, área de logística, depois o Sim. trading. Então, founder faz tudo no começo, Faz né? tudo, faz tudo. A gente sabe disso. E depois eu tive que voltar para terminar a faculdade, senão eu ia perdê-la. Então, nesse ciclo eu tive daí disso eu tive um ciclo em relações com investidores na holding do grupo Telemar, Telenorte Tá. Leste, hoje é a Oi, né? Isso. Então foi incrível ali no RI entender para os fundos de previdência o que é o ativo. Na época era uma blue chip, a Temar, a TNPL. Exato, exato. Para os fundos menores, interagir com os analistas de sell side, os analistas de buy side. Então, entender o mercado mais a fundo, entender o que é. Na época era aquela da Enron, então a Sarbanes-Oxley entrando no mercado, a gente entendendo mais o que governança necessária. Então foi uma escola ali Foi de um aprendizado 2 enorme, anos. hein? Aí eu voltei para Chicago para continuar o ciclo lá com essa empresa, que hoje eu sou sócio minoritário. Depois, em Brasil, de 2007 em diante, eu tive um ciclo no segmento imobiliário, parcelamento de solo, aquisição de propriedades. Era uma época ainda que boas áreas sobravam perto do urbano, né? Então, os novos bairros. Hoje em dia já não... Né? Então, eu vivi o ciclo do imobiliário de 2007 a 2011, mais ou menos. E vendo daí o ciclo do imobiliário, quer dizer, sempre empreendendo, né? Sim, Seja em sempre Chicago, acompanhando o mercado, tudo. E me incomodou muito ver o ciclo do imobiliário né, fazendo pico e começando a embicar para baixo. Porque 2011 estava em alta e depois 2013 teve uma queda. A gente teve uma queda no mercado imobiliário. Falam aí, lá né? de 1930, né, que quando o Engraxate perguntou para o executivo em que ação investir, né, você sabe que o crash está próximo. Né? No caso meu, foi quando eu comecei a ver dona de açougue construindo um predinho, você fala, ai meu Deus, né, todo está permeado o mercado, né? E daí eu fui buscar fazer um ciclo de saída e de estudo. E aí eu fui nessa... vamos estudar o quê? Vamos para onde, né? E assim, a tese que ficou clara é a inovação. Sim. E aí, pela inovação, a gente está abrindo o mercado, a gente está se protegendo de concorrência, a gente para de estar nos ciclos econômicos sendo desrompido, a gente está desrompendo. Sim. Então, para mim, ficou claro que tinha que ser inovação. Fui fazer um MBA de gestão de inovação e ficou claro também que não era qual mercado, e todos os mercados. Cabe a gente estar rodeado Não dos precisava melhores. engessar, né? Também lá dos Estados Unidos eu já entendia o movimento de anjo lá, Sim. fundos, era muito óbvio. Aí eu também fui para Anjos do Brasil, como na época Núcleo Sorocaba, que acabou nem avançando, Ficou São Paulo mas na época que João todo, Kepler né? ainda era o núcleo, não me lembro de qual estado, lá do Nordeste,
lá no comecinho, para sim. observar, né? E nessa observação ficou claro, na época os tickets eram grandes, eram poucos os investidores com essa experiência. Então era óbvio que ia pulverizar. Mudou bastante, né? E também outro aspecto que fez muita diferença é perceber que as grandes empresas começaram a se abrir para o pequeno inovador. Tá. Porque antigamente eram só os fornecedores da empresa. Aqui, né? Verdade, as empresas não estavam ainda inseridas no ecossistema, né? Vieram depois, tá certo. Então foram muitos anos também mais observando e procurando afinar a olho, procurando montar a tese, né? Que bacana. Então, o CNPJ da Criabis é 2013. Isso, aproveita e já emenda aí, fala um pouquinho pra gente da Criabis, né? Ela foi fruto desse movimento de, poxa, então agora vamos... Mas a Criabis não é uma rede de investidores, é isso? Ela hoje tem uma rede de investidores, anjos, ancorada nos negócios dela. O que a gente quer dizer com isso? Estão envolvidos e investidos nos mesmos projetos que a gente está construindo. Tá. A Criabis começou comigo, hoje já é algo muito maior, mas nesse esforço de tese e inovação, aí inicialmente inovação digital, o famoso SaaS B2B, muito simples ali, né? E aí dentro disso, se envolver com empreendedores que, além de complementares, sejam fantásticos, juntos, que tenham a capacidade de ser uma célula de inovação no longo prazo. Tá. Então você vê que eu não falei de produto. Não falou de produto, falou de gente o tempo todo. Mas gente que está no modelo de construção patrimonial. Exato. Que quer fazer algo relevante, não é aquele arrumar um jeito de ter um salário, mas sim quer construir um patrimônio relevante. Gente que entende bem daquele mercado o suficiente para poder inovar, senão não, e em mercados que sejam quentes, né? E aí foi um a um, a gente foi, a cada projeto novo, foi um grande aprendizado daquele mercado. Então a gente começou em indústria, inteligência artificial para indústria, depois a gente foi para educação, agro, aí recursos, serviços corporativos. O recente desse ano que passado foi biotech, a gente agora entrou em biotech, então... Que legal. Mas sempre convidados a um setor por um projeto bom. Sim. Né? E, então, assim, a Criabis foi se formando. Começou como a minha carteira, que eu precisava ter uma empresa, e de repente o processo de análise, de condução, passou a fazer sentido. Você vê que replicou. Por exemplo, quando a gente vendeu um pedaço de participação do primeiro case, foi uma validação muito importante para abrir para outros. Mas tiveram validações anteriores. Por exemplo, quando o primeiro case precisou de investimento. Sim. E veio lá um Shark Tank querendo comprar muito barato. A revolta de saber o quanto aquilo vale, você não quer se submeter a uma condição não adequada. Exato. Foi o que fez eu chamar os 3 primeiros amigos para falar, viu, vem investir nesse case que eu tô dentro, vamos? Aí começou a criar Bizangels aí. Né? Legal, bacana. Na época não tinha nome, mas era só que ele começou com amigos que para mim era inadmissível eles perderem dinheiro. Claro, então, não é o objetivo. Seria uma vergonha eles perderem dinheiro no único projeto que eles estão começando a se envolver com o que eu estou fazendo. E com uma trajetória imensa aí pela frente, com várias coisas. Então esse cuidado de, será que o compliance, a governança, será que o resultado é isso mesmo? A solidez o skin the game, né? Então na primeira eu fiquei 6 meses dentro do negócio. Olha só, hoje a gente que bacana, isso é importante. E foi um aprendizado interessante para ver como lá atrás, com 30 e poucos anos, eu já era bem velho. Porque os meninos, depois de 6 meses, falaram, Christian, por favor, fantástico tudo que foi feito aqui, mas a gente é uma startup. Tome rumo. e foi importante, porque isso me fala, então deixa agora vamos abrir carteira, né? Bacana. E depois, quando você começa a aprender sobre os mercados, um grande aprendizado nosso foi trazer pessoas fantásticas, muito boas, quiçá sempre melhores que nós, para trabalhar junto. Trabalhar a gestão, né? Não só, mas ter pontos de vistas que eu não vou conseguir ter, porque eu estou enviesado no que está dando certo aqui para mim. E se deixar, você vai acabar entrando ali na operação dessas startups, né?
Então, o trabalho da Criabis tem muito disso. Aí existe muito eles têm que aprender a construir e não a gente fazer por eles. Tá certo, então a gente trabalha muito mais hoje no planejamento da estratégia, na gestão de organização. risco. Gestão de risco é onde a gente tem pesquisas de satisfação que a gente faz com os membros dos founders, né? A gestão de risco é onde mais patrimônio eles construíram e deixaram de perder. Isso foi comprovado. Tá. Né? Porque à medida que o case vai avançando, o mercado vem querer dar umas abocanhadas. Às vezes a mordida está ou muito aberta, assim, está mal formatada por ideal daquele case, vamos dizer assim. Entendi. Então, né? E aí, quando a gente está falando de gestão, tem Henriette que adora gestão, fez muita gestão na vida. Aí veio a Criabis, tem startups, tem desafios. E aí, Henriette, fala um pouquinho dessa tua fase aí. Complementa, se você quiser, alguma coisa do Christian. Será que você está no mudo? Eu acho que ela ficou no mudo aqui, a gente não está te ouvindo. Isso. Sim, eu queria começar complementando o que o Christian falou sobre a questão de especialistas. Nós estamos abrindo verticais quando nós temos pelo menos um especialista naquela vertical. Por exemplo, a Health Biz. Então, nós só abrimos a vertical saúde quando nós tivemos esse especialista, aliás, já temos até 2. Por quê? Porque eu e o Christian somos gestores. Nós não temos a visão que um especialista, um expert na área de saúde mercado, vai ter para poder avaliar, faz toda avaliar a diferença. e acompanhar. Né? Então, isso está acontecendo. Oi? Fique à vontade, querida. Pode falar, Henriette. É que a gente se empolga aqui. Então, o nosso trabalho, no caso, eu e Christian, nós somos de gestão, né? Então, nós coordenamos todas essas áreas. Eu faço o que o Christian chama de maternagem, né? Eu tenho o Criabis Women, que está sob o meu comando, e da Inês Rocha, e que até você, Cláudia, participa de lá, né? Eu adoro. Eu até queria que você falasse bastante aí pra gente dessa frente que realmente é encantadora. Eu sempre tive uma pegada feminina, no sentido de defesa dos direitos da mulher, a questão da equivalência de direitos. Para você ter uma ideia, aos 20 anos eu pertenci ao SOS Mulher, que era um grupo nós éramos só 7, mas nós éramos... fazíamos o atendimento a mulheres vítimas de violência. Então, a minha história é bem longa nessa questão do feminino, né? E em relação às startups, uma coisa que me chamou muita atenção e perplexidade é a pequena quantidade de mulheres. Quando eu entrei para Anjos do Brasil, que foi núcleo de Rio de Janeiro, eu fui a primeira mulher, não tinha nenhuma, tinha 39 homens. E eu, aí chamei a Camila, depois chamei mais uma outra. Disse, meu Deus, mas como é que pode? Aí verifiquei que não era um problema da Anjos do Brasil, era um problema geral do ecossistema. Exato. Não só investidoras, como empreendedoras também. Exato. Então, o Christian é um homem feminista. Eu acho isso fundamental. Eu não conseguiria trabalhar com machista jamais. Então, quando eu propus, ele aceitou de imediato a ideia da gente criar o Criabis Women, que é um grupo que reúne investidoras anjos, que são cerca de 40 nossas, mais umas 10 empreendedoras, né, CEOs ou C-Level nas nossas startups, e mais algumas colaboradoras. Então, esse grupo é um grupo de sororidade, ou seja, nós nos ajudamos, nós nos apoiamos, nós damos mentoria, nós obtemos captações, ajudamos nas captações. Então, é um grupo que ele está tão respeitado que ele entrou naquela mandala da Rede Mulher Empreendedora como uma instituição que apoia e ajuda os interesses das mulheres empreendedoras. Né? Exato, entrou ali como fomento no mapa da Rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes. Estive com ela recentemente, a gente mapeou, a gente analisou novamente, então é bacana, é orgulho, né?
é um grande orgulho. Então, nós temos, assim, eu acho que 27% de mulheres investidoras anjos. Não sei, eu até lastimo quando entra um homem, porque a nossa Ela lastima quando entra um homem. Tô Incrível brincando, isso, né? mas Você vê que a Henriette, ela tem todo esse viés aí, né? Incrível. Mas foi mas interessante não, que eu, na verdade, o esforço de reunir as mulheres por questões estratégicas na empresa começou no comitê de compliance. Tá. Quando a gente criou uma política de compliance, um comitê para isso, são 3 mulheres. Sim. Né? E o comitê foi são muito 3 bom. mulheres. Começou aí, né? Daí disso, falou, Mas poxa, você incentivou bastante. A Henriette contou a história aqui em São Paulo, alguns encontros, ela contou a história, eu acho fantástico. E você estava falando, Henriette, eu acho assim super válido a gente comentar agora aqui sobre essas características das mulheres, né? Eu acho que assim, a gente está falando de 2022, a gente tem um espaço, estamos crescendo, estamos atuando. Acho que o fato da gente estar aqui hoje, estar falando, isso pode inspirar, eu espero que se inspira tanto empreendedora quanto investidoras, mas também a gente consegue trabalhar muitos homens que não têm essa cabeça do Cris, né? Que ainda tem aquele lado machista ou vieses, né? Inconscientes, Sim. que é pior ainda. Então, eu acho que a gente consegue falar assim. Não, eu queria que você me falasse um pouquinho dessa tua experiência e também o que você viu aqui, principalmente quando a gente está falando nesse ecossistema empreendedor, da questão das características das mulheres aí, né? Até para a gente falar que elas não estão sozinhas, nós temos ou tivemos muitos pontos em comuns, né? Justamente. Eu acho que essa questão da sororidade é muito importante. As mulheres, quando elas se sentem empoderadas, quando elas se sentem em um ambiente seguro, por exemplo. No Criabis Women, elas têm coragem de fazer perguntas que talvez no grupo maior do Criabis Angels elas não tivessem, mas na medida em que elas fazem, obtêm respostas e obtêm um reforço nosso de que elas têm capacidade, que elas não estão com uma síndrome do impostor, né, que infelizmente pega muito mais o universo feminino do que masculino, elas aí começam também a ter um protagonismo no grupo maior Então é muito exatamente. importante a gente ter. E é interessante quando a coisa funciona por vários aspectos, né? Você vê essa abertura, esse conforto que o Criabis Women gera com um grupo de mulheres que são da casa, porque são as empreendedoras da casa e as investidoras da casa. Ali provavelmente vai aparecer assuntos importantes às vezes de coisas a melhorar, de insatisfações, pode aparecer mais fácil ali do que na estrutura mais controlada, Sim. Né? Então, para mim, estrategicamente, o Criabis Women é um ponto de descoberta. Tanto que a gente falou, ó, tese aqui dentro não se fala disso, por enquanto. Vamos deixar né? E do lado de lá, esse acolhimento tem um outro porquê, tem uma outra... É positivo por outro aspecto. Bacana. Né? E o que é interessante, quando a gente está falando de diversidade, aí a gente está falando especificamente de mulheres, mas a gente tem outras questões aí de diversidade que a gente tem que trabalhar no nosso ecossistema. A gente percebe o quanto que a gente tem para crescer ainda, que a gente tem que agregar, mas também a gente enxerga transformações, né? Você está falando, provavelmente aí nesse grupo, vocês perceberam o amadurecimento de algumas empreendedoras, a evolução de investidoras também, né? Eu percebi empreendedoras que se empoderaram para vir pedir coisas mais. Não é? Né? Quebrar um silêncio que às vezes, né? Olha, eu gostaria mais disso. Obrigado, vamos fazer isso para todo mundo. Porque daí, né? Então, legal. Funcionou. Olha, parabéns, hein? A gente tem que... Eu vou fazer um programa com essas mulheres para a gente trabalhar um pouquinho essa evolução, conversar com elas, ver o quanto realmente esse grupo favoreceu, porque a gente sempre fala, em Red, e você, o Christian também, eu também, né, como a Anjos do Brasil e como outras redes que eu faço parte, a gente sabe quão importante a gente buscar redes de apoio, com certeza. né, a gente atuar dessa forma, a gente não só...
se pertence ali, mas também a gente colabora e a gente também consegue absorver, crescer com essa troca de experiência, né? E eu acho isso ótimo. Falando um pouquinho da Criabi, gente, quantas startups, como é que é composto o portfólio de vocês? Eu vi que é diverso, né? A gente está falando de vários segmentos, mas quantas startups tem hoje? Só startups, outros tipos de negócios também tem? E qual é a estratégia de vocês para os próximos anos aí? Enfim, a gente passou por essa questão aqui do mercado. O ano passado, 2021, foi um ano atípico, onde a gente teve valuation altíssimo, uma quantidade gigantesca de investimentos, né? Então, assim, passando essa fase, vindo para um pouco mais da realidade, como que vocês estão inseridos em relação à tese, em relação ao portfólio? E as estratégias para os próximos anos. Tá, depois não deixe de esquecer de a gente voltar em planejamento sobre diversidade mesmo. Ótimo, a gente vai fechar então com esse assunto, porque isso me interessa bastante. Então, a Criabis começou com o escopo de desenvolvimento de empresas dentro da tese de inovação. Tá. Então, não é aberto para isso. Nosso funil só olha a inovação. E inovação digital foi o primeiro modelo de negócio que nós fomos testar. E ele deu certo de uma maneira que a gente acabou replicando esse modelo do algoritmo que presta serviço a uma empresa ou a um cliente, aí o B2B, o B2C. Claro. Então, isso não é só o SaaS, porque sempre o software presta um serviço, mas tem toda uma complementariedade, mas esse modelo de software as a service começou por aí. Então, a carteira acabou crescendo nessa vertente. O primeiro case nosso veio da área de indústria, inteligência artificial para processos industriais, de eficiência e tal, chama BeerMind. Tá. A BeerMind, ela, depois de 2 rodadas de investimento anjo, ela foi comprada pela WEG, o grupo WEG de indústria. Então, é um caso que, vamos dizer, bateu asa muito cedo, né? Tanto em tempo como em valuation. Foi comprada aí pós-money de 30 milhões. Então, você fala, Entendi. poxa, para quem entrou lá a 3, a 6, a 9, é legal. É legal. Mas dá uma dorzinha no coração Pois você ver um bom case. E que teria um caminho, tinha uma estrada longa aí, né? Não, nós somos ainda sócios da WEG no case. A gente conseguiu ficar. Vocês ficaram? Ficamos. Beleza, tiveram ali um equity. O que também mostrou que as premissas que você supõe no começo, agora com a WEG está tudo resolvido. Viu? A vida é longa, é cheia de grandes aprendizados. Nova etapa, novos desafios. Aí a gente foi desse case, a gente, depois que validou algumas etapas importantes, constrói patrimônio, porque o nosso foco é construção patrimonial, para nós, para os investidores e para os empreendedores. Quando eu desço isso mais nos propósitos da Criabis, ensinar, mostrar que hoje a pessoa ela pode, no mercado atual, se ela aprender a inovar com digital, com governança, e se valendo do mercado que amadureceu de investimento em startups, ela constrói patrimônio. E esse patrimônio libera ela, libera no sentido de ela não ter mais que ser refém do mercado de trabalho. Ela passa a ter o patrimônio dela, a empresa dela, é possível isso. E pelo digital, realmente, se você juntar conhecimento com o que o digital faz hoje, você pode prototipar rapidamente. Então, assim, o propósito é empoderar as pessoas. Começa por aí. Tá. Mas é um negócio. Um negócio. É construir patrimônio junto. Então, por isso que a gente não pode começar a trabalhar com um empreendedor que não tem a gana de construir um grande patrimônio. Tá. Porque a gente também também vocês vão ter que analisar se tem mercado para isso, né? Então, aquela lição de casa que o empreendedor chega com a análise do mercado, tamanho do mercado, o som, vocês também fazem uma validação para ver se realmente é aquilo mesmo na visão de vocês, ou até o que vocês falaram, busca de especialistas, né? Então, é importante essa... Você estava falando inovação digital, e a gente daí foi diversificando o mercado. Então, hoje o mercado de agro está na carteira, educação, recursos humanos, gestão de cultura. Tem uma também que é um streaming de conteúdo de educação executiva, também do Tech RH.
Ano passado a gente startou em Biotech, um projeto Opa. muito interessante, a gente pode falar dele também um pouquinho. Bacana, legal. É uma mulher à frente, doutora Sim. Miriam Tendler, Aham. a primeira cientista brasileira que inventou uma vacina do Brasil. Não tem duas. Não tem Validada. duas. E agora já via a Fiocruz e a OMS, vai ser a primeira vacina que o Brasil vai pôr no mercado. Né? Que legal. Nós não vamos comprar o IFA, nós Teve vamos matéria, exportar o né? IFA. Inclusive, né? Tem uma série de coisas aí no São mercado. 30 anos de pesquisa. Sim, Então a gente procurou diversificar mercados de atuação, mas lembrando que a gente atua muito boutique, caso a caso. Caso a caso. então, Então, quer dizer, não é quantidade ali, realmente um crivo, né, Henriette, para validar bons cases, onde vocês conseguem contribuir com o modelo, né, da Criabis, com a rede, né, de parceiros ali. Começa um estágio que a gente entra antes do investidor, com inteligência de planejamento, gestão de risco, parte de gestão de inovação. Maravilha. Ajudar, não é só esse produto, tem como ser modelo de negócio diferente, tipo de cliente diferente. Mas aí vocês também avaliam, tem uma validação do valuation já aí, não tem? Porque provavelmente vocês negociam ali uma parte do equity. Esse é um outro ponto. A gente foi deixando o negócio conservador em alguns aspectos para, assim, tem que dar... o que sair daqui dá certo. Um dos pontos a gente não tem receita de curso, palestra, consultoria, nada. É zero dinheiro entrando. É o equity. Né? Então, esse equity ele tem que ser grande o suficiente para valer a pena. Né? E foi interessante que no primeiro case já falou, thumbs up. Quer dizer, se você olhar o que foi investido de tempo, o que foi investido de inteligência ali, e daí quando a VEG comprou o dinheiro que entrou, é incrivelmente, muitas vezes. Claro. Então, o famoso 10 vezes ocorre mesmo. Isso mas tem que ter um critério, porque nós, como empresa, a gente só sai do case depois que toda a rede anjo ancorada que está dentro sai também. Sim. Meio que o capitão do navio é o último a... E para você ter liquidez nesse mercado nosso ainda, demanda que alguém mais forte seja interessado em pagar para entrar. Que é a outra... Que é o outro cheque aqui, né? Isso, os próximos ciclos. Então, hoje temos 18 startups na carteira. 18 startups. Temos 162 anjos. Esse grupo de anjo, a gente olha... São clusters diferentes. Então, tem anjo que tem 1, 2, 3 milhões já investido na carteira. Tem anjo que tem 200, 300, 400 mil investido na carteira. E aí tem um outro grupo que fez os primeiros investimentos. Então, às vezes tem menos de 100 mil investido na carteira. Mas hoje esse estoque de equity que esses investidores anjos foram investidos nos projetos que a gente está construindo já é 3 vezes maior do que o estoque nosso. Legal, bacana. Então, eu acho que eu entrei esse ano, né? Com o investimento lá com vocês esse ano, né? Na Team Hub. Case legal, bacana, lindo, a Tati, amei. Gestão de cultura, investida lá pelo Semente Preta do Nubank. Pois é. Não, esse foi um case, e cada case traz aprendizados diferentes. Por exemplo, no caso da Tati, a gente teve que fazer uma reestruturação de sócios. Então, isso exigiu mediação. Olha só que exigiu interessante. Recomprar equity em valores diferenciados para repor a empresa, equity na tesouraria. Então, assim, foi um case que teve ali manobras societárias. Que legal, é interessante. Né? Ô, Henriette, interessante, né? Porque são desafios, né? Que não falta trabalho, não é isso? E trabalho diversificado, como eu falei. Diversificado. Né? Cada mergulho é um flash. Cada dia é uma quantidade impressionante de novos conhecimentos que a gente adquire, porque são situações diferentes, são mercados diferentes, são pessoas diferentes. Então, isso nos força a estar sempre nos atualizando e obtendo muito conhecimento novo. Né? Você fica atualizado. As minhas amigas perguntam, puxa, você entende de tudo? Eu disse, não entendo, cada vez eu entendo menos, porque eu sei... Fala que entende. Ainda não entendo, né? Agora, Cristian, você falou do nosso grupo Criabis Educa, que eu acho que também é uma outra iniciativa muito além do Criabis Win. É verdade. Pode falar. Acho que é bacana. O Criabis Educa foi...
é muito na linha do que você estava contando aqui, né? Da própria evolução da Tabasco, né? Que às vezes a gente assume passos que exigem responsabilidades maiores. Verdade. Processos melhores, né? Então, a CriaBiz, enquanto a rede de anjo ancorada na gente era de 30 pessoas, né? É uma coisa. Depois que foi para 60, 120, você fala, opa, precisa ter gestão de cultura, de comunicação, né? E sempre só participa da CriaBiz Angels quem realmente é nosso sócio nos cases, então quem investiu. Então a gente tinha uma demanda sempre reprimida de pessoas que queriam aprender sobre investimento anjo, ver oportunidades e talvez fazer o primeiro investimento. Bacana. E nós nunca conseguimos acolher esse perfil, porque só trabalhava com a gente quem já chegava investindo. Então a gente tinha, vamos dizer, muito empreendedor mais maduro na base, né? Então a gente daí construiu um grupo de WhatsApp, como existe um grupo de WhatsApp que é o CriaBiz Angels. Nós não somos uma rede anjo que se compromete a pôr os cases numa cadência. Não, é os cases da CriaBiz. É um fluxo e uma rede, igual o Caio Ramalho fala, específico Cris, ali. Me interessa muito saber do que acontece aí, porque aí passa case que com certeza não vai passar em outros. É verdade. Porque aqueles cases que estão rodando no mercado, você acaba vendo ele apresentar, né? E aí o CriaBiz Educa foi para nós... veio de uma oportunidade que a Henriette cavou com a Câmara Brasil-Israel, de nós fazermos uma palestra sobre o que é investimento anjo, o que é investimento anjo Brasil, Estados Unidos e Israel, e falar sobre os cases, né? Porque a gente tem na carteira esses cases que começaram com valuation de 3 e estão a 60, que tiveram 8 rodadas no meio do caminho, você pode contar sobre isso. Mas tem um trabalhão enorme aí, né? Mas é um case que dá para contar. Ó, teve tem uma história ali, né? A Henriette tem case que ela fez 2 vezes, saiu, ficou com dor de corno que tinha saído, voltou mais tarde e saiu agora com ganho de novo. Ué, mas ela foi para repescagem, conseguiu isso? Foi. Conseguiu voltar. Mas você conseguiu voltar com o mesmo valuation? Não, pagou mais caro. Pagou mais caro. Pagou mais caro. Mas entrou, tá bom. Entrou. É que a gente e agora porque todos nós vamos sair, né? Porque foi comprado por um corporate. Agora tem que sair, né? Não tem jeito, né? Quando tem esses... Então, esse foi legal, porque eles deixaram ficar também. Deixaram ficar? Então, existe os que estão saindo. Tem earnout. E os que estão ficando. E a Henriette, ela tá saindo. Ela falou, não, eu quero fazer liquidez. Mas a pessoa, mas o caso não é bom, você vai sair. Ela falou, não, fique tranquilo, eu sou sócio da CriaBiz, a CriaBiz tem um pedação do que fica... Tá certo, é isso aí. Gente, que bacana, quantas histórias, né? Mas o Educa está com 130, é importante dizer que são 130 ou mais, né? Pessoas lá. Já está em 200, Já estão em 200 e pouco. A cada rodada que a gente faz... entre 5 e 10 desse grupo acaba se tornando investidor anjo. E eu queria também falar mais uma coisa que é interessante. Algumas amigas minhas, mulheres, eu falo sobre investimento, que interessante e tal. Eu disse, olha, tem esse caso assim, vamos abrir rodada agora. Vou falar com o marido. Eu disse, por que vai falar com o seu marido? Por quê? Porque ele é que entende de negócio. Ele é que é o dinheiro, é ele. Não, vamos começar do zero. E esse ponto Eu adorei isso, eu adorei. Então você fala assim, não, peraí, vamos equalizar aqui algumas coisas antes. Vamos dar um freio de arrumação aqui, não é possível. Mas isso é interessantíssimo. As mulheres, aí falando da minha experiência, né, que eu converso com os investidores. Então, as mulheres, eu tenho muito mais diálogo sobre outros ativos, por exemplo, do que com os homens. Por quê? Porque elas gostam de conversar sobre investimento. A gente sempre procura também conscientizar, abaixar o calor, assim, abaixar a empolgação sobre startups. Primeiro, falar de renda fixa. Segundo, falar de renda variável. Claro. Falar do tamanho do patrimônio, de quanto você vai alocar ou não, diversificação. Tá. Né? E para quê? Para que a pessoa faça por muito tempo, né? Porque é uma máxima que está muito no mercado hoje. Não é o timing do mercado, não é o quanto você pagou para entrar, nem o quanto você pagou para sair. Sim. É o quanto você conseguiu esperar.
o quanto você Exato. tempo de mercado. Com tempo de mercado, investindo, você vai construir patrimônio, não tem como. Eu acredito. Mas eu fiquei curiosa para Henriette terminar a história aí, se conseguiu converter essas mulheres ou ainda não. Todas. Isso é testemunha, né? Ai, se não vem, né? Mas eu achei engraçado porque algumas delas depois trouxeram os maridos também. Mas isso que é bacana. Isso que é bacana, porque eu acho que a mulher ela tem uma outra característica quando vai investir. Aí a gente está falando de uma forma geral. Em startup também, primeiro, a gente até colocou aqui, né? Muitas mulheres elas precisam se achar ou estarem prontas para falar um tema, para se posicionarem, para participar de um evento. Então, não vai ser diferente aqui com o investimento anjo, com startups. Então, elas querem conhecer. Só que esse processo de conhecer, né? Quer dizer, se não vem, se não entra na primeira página, não adianta. Mas depois também, quando ela está inserida, eu acho que a contribuição da mulher, você está vendo pela Henriette, o grupo dinâmico ali no WhatsApp que a gente tem e tudo mais, o quanto enriquece a rede, né? O quanto isso traz de negócios, traz de informações, e não são informações tão paralelas assim não, as mulheres estão falando de negócio, estão falando de eventos, estão se inserindo, uma puxa a outra, e eu acho que um ganho para o nosso ecossistema gigantesco. Um dos meus motivos aqui de trazer esse programa para a gente realmente ter mais mulheres, colocar isso, né? A gente ser realmente parte disso, mas colocar que também nós temos as nossas fraquezas, a gente também passou por tudo isso, mas também foi de uma inquietação que eu tive na própria Anjos, quando eu comecei também, viu, Henriette? Aqui em São Paulo, eu não era a única mulher investidora, mas eu era praticamente a única que aparecia nas reuniões, que realmente participava, que validava os cases, e aquilo me incomodava de uma forma tão grande, né? Não que eu não fazia parte das rodinhas dos meninos, eu sempre fui de conversar com todos, de contribuir. Mas o fato de falar, poxa, tem tanta mulher interessante aí pra gente conversar sobre os assuntos, que pode vir para cá e a gente, né, investir, fazer mentorias, e não vem. Então, assim, a gente já cresceu. Quando eu comecei na rede, na Anjos, nós éramos acho que 2 a 3% de mulheres, né? Hoje já somos 17%. Bastante. Bastante. No último evento que nós tivemos, que a Henriette esteve em São Paulo, nós tivemos 30% de audiência feminina presencial no evento, lembra? Foi assim. Eu ainda tinha na cabeça os números oficiais da Anjos. Da né? Anjos, da rede, isso, Que daí é um pouquinho menos, né? Então assim, pra gente isso é um ganho. Até falei lá no evento, eu falei, Rete, vem aqui, vamos tirar uma foto todo mundo, porque realmente pra mim foi um marco. Se eu olhar isso em 2016, 2015, alguma coisa assim, nem meia dúzia de mulheres, né? Então o trabalho que vocês têm feito é fantástico. De alguma forma, eu acho que a gente tem que pensar em educação e transferir conhecimento, em adquirir, em distribuir, mas puxar as mulheres, viu, Henriette? Puxar para fazer mentorias, puxar para discutir assuntos, puxar realmente para o jogo. Se olhar as consultoras nossas, que não são nem sócias, nem investidoras, mas estão ali assessorando as startups, acho que todas são mulheres, não tem homem. Vamos aproveitar isso, você fala da questão da estratégia de mulheres, que você tinha falado, né? E sim, mas a gente descobriu, a gente foi pesquisar um pouquinho, conversar com elas de por que ela estava investindo com a gente e por que ela continuava investindo com a gente. Porque a gente viu cases que a pessoa começou a investir com a Criabiz e foi meio que fazendo só os cases da Criabiz, foi acomodando ali. Que a gente falou, se a nossa porcentagem de mulheres é muito maior que o mercado, alguma coisa tem. Porque não existe um cadastro, não existe a gente não faz a rodada falando de gênero. Vem mulheres, né? Não. E aí, o que de repente é um fator importante é que ela investir numa startup que está numa carteira sendo acompanhada e cuidada, é um pouco mais fácil, te dá um pouco mais de segurança, principalmente no começo, para você ter alguns cases bons andando, e aí sim, de repente, você abre o escopo um pouco mais. Então, acho que esse talvez seja um... E posso te falar uma outra coisa também, Christian? O fato das meninas estarem tão atuantes, da Henriette ser tão atuante, isso atrai outras mulheres, isso deixa como referência. Aqui no programa mesmo, nós conversamos com algumas empreendedoras que elas não se sentiram parte, muitas vezes, do fundo ou da discussão,
E aquilo, assim, ela acaba falando, não é para mim, ou não tem espaço. E quando tem mulheres que participam, quando ela se sente referência, ou quando aquele homem, ele participa de algumas ações do feminino também, isso ajuda bastante. Isso é fato, gente. Então, por mais que a gente esteja falando da questão de diversidade, questão de mulheres, tem esse fator que o resultado é muito mais positivo quando você tem mulheres envolvidas. E se você permitir... Não é, Henriette? Você permitiu o envolvimento da mulher... Exatamente, é isso mesmo, acolhimento, a palavra é acolhimento. Exato. Mas eu queria dar exemplos aqui, você estava falando e eu procurei montar a história da Henriette conosco no trabalho, né? Quando ela veio pela Anjo do Brasil na Jovem Gênios, no grupo que entrou. Dali, ela começou a tomar uma liderança em rodadas, que eu abri uma rodada, a Henriette, tô dentro. Ela promovia uma liderança por conta própria, que passou a movimentar a rodada. Eu falei, nossa, Henriette, aquela ali, você liderou, hein? E aí isso daí começaram, inclusive, as brincadeiras, né? Quem que levantou o dedo primeiro? Aí, né? A Henriette se gabava de ser a mais rápida no gatilho. Né? Adoro. Então começou por aí. A lei de boa gestora é bastante competitiva. Vamos lá. E como ela abriu carteira, daí, ela se preocupou em olhar a gestão. E na hora que ela veio bater bola com a gente de gestão, ficou muito claro ter uma gestora mulher madura junto, trouxe aspectos importantes de descoberta. Sem dúvida. Né? Aí quando a gente abriu o conselho de compliance e juntou mais mulheres, foi muito interessante, porque me perguntaram, por que você não pôs homem no conselho de compliance? Porque eu falei, porque a discussão ia ser muito negocial, ia ser uma discussão muito fria. E o que eu trago de problema para compliance... Você já trabalha com soft skills. Eu quero que se passar por elas, passou. É meio que quase uma insegurança. Que se elas aprovarem, tá tudo certo. Que legal, hein? Olha só, hein? Christian tá sendo esperto. Ele tá à frente aí. Ele tá à frente de muitos líderes, inclusive de fundos de investimentos. Viu? Você é quase um case aí pra gente daqui a pouco. E aí nós decidimos que a gente queria levar a Criabis para um outro patamar. Então, fazer aquilo que funcionou bem até aqui pequeno, vamos procedimentalizar, vamos replicar. A Criabis Saúde, a HealthBiz, participações, foi um excelente exemplo. Porque a gente formou uma subsidiária, um CNPJ independente, tem sócios especialistas ali embaixo, construiu carteira, hoje está indo para o 4º case da carteira de HealthTech. Fizemos a saída do primeiro case agora, a VacinasNet foi vendida. A gente tem uma rotina de trabalho semanal, a gente tem uma análise de deal flow estruturada. Dou o exemplo agora do HC. A gente tem uma parceria estabelecida lá aqui com o HC em São Paulo. A gente olhou a base de 40 startups, só 4 deram match com nossa tese. Só 4. Mas eu, quando fui ver as 40 primeiro, que eu fui lá fechar a parceria, eu por me investir nas 40, sinceramente. Você gostou? Que bacana, que ótimo. Eu não entendo nada de saúde, eu vejo aquilo, mas você viu o negócio, mas você olhou o negócio, né? Seria um cheque coletivo para as 40, assim, Poderia sabe? ser um fundo quase ali. E na hora que passou no crivo do nosso especialista, Dr. Marcel Simes, ele falou, Cris, essa não por causa disso, essa não por causa disso. Em Israel tem isso, em São... 4. Então, a seleção final, shortlist 4. Tá. Né? Porque tem que lembrar que não é empolgação, a gente quer patrimônio. Claro. Então, a visão daqui, por exemplo, ele sabe o que a IBM está deixando de fazer em inteligência artificial para a saúde depois de ter investido bilhões. Então, ele vai olhar uma startup que está querendo fazer a mesma coisa que a IBM ia fazer lá atrás. Fala, poxa, se a IBM tá, por que eu vou... Então, entende do segmento, né? Claro, a gente tem um case de pecuária. Nada como quem tem fazenda e planta e cria gado para dar opinião naquele produto. Exato. Mais assertivo, né? Mas voltando, a gente ia falar dessa questão do planejar o ESG, né? Da diversidade. Exato. Porque o mercado... Henriette, né? A gente está num momento de mercado que ele tá tão apanhado, tá tão machucado, o mercado financeiro tá apanhando tanto, que até o ESG
quase que se deixa de lado por enquanto, porque é tanta porrada, né? Mas o Tanta ESG coisa veio pra com esse fazer. ciclo de se construir globalmente, que tem a ver com princípios, e teve uma adesão enorme de fundos grandes, de investidores Exato. grandes. Então tem dinheiro volumoso no mundo que não vai abrir mão do ESG. Isso é verdade. Aí o ESG, para nós, a gente tem primeiro, a Inês, que é a sócia da Henriette no Criabis Women, ela trouxe a visão disso, né? Ela é da... Como é que chama, Henriette? Sistema B. Sistema B. Do Sistema B. Do Sistema B, exato. Então, para nós foi importante. Qual diversidade encaixa para nós e por quê? Mulheres potencializam o nosso negócio em todos os aspectos, né? Tanto na segurança, como na diversidade, como no investimento, como nas startups. Não quer dizer que outras raças, a diversidade de raça, por exemplo, não vai gerar uma potencialização tão grande. Seria mais um movimento de diversidade mesmo. Mas mulheres é muito mais que diversidade aqui dentro. É patrimônio da empresa, é ficar forte, é ser melhor. Então, no nosso caso, a gente escolheu. Eu vou escolher aqui porque aqui tem sentido. Porque daí você pode metrificar. Esse é outro ponto. Você só vai aderir àquilo no discurso ou você vai ter processos e vai medir isso, né? Isso. Então, a gente mede e hoje, o feminino, né? Pelo menos a nossa meta é conseguir fazer meio a meio. Que legal, que bacana. Eu sou muito fã do trabalho, viu, Henriette? Seu, da Inês, né? Tive a oportunidade de conversar bastante com ela. Eu preciso colocar algumas coisas lá no grupo, ser participativa, mas sempre que vocês me procuram também, eu ajudo, eu apoio. E eu acho que vocês estão de parabéns aí, viu? Muito bacana. O pessoal tá falando aqui que já acabou o nosso tempo. Que pena, né? Eu ficaria aqui mais uma hora conversando com vocês, vários assuntos. Você quer fazer algum fechamento, Henriette? Quer falar alguma coisa específica aí dos programas? Bom, quero agradecer a oportunidade. Eu acho que todas as vezes que a gente pode valorizar o feminino, mostrar que nós podemos, yes, we can, é muito importante em todas as áreas, inclusive nessas áreas de investimento, né? E nós temos investimento e empreendedorismo também. Nós temos que empoderar as nossas empreendedoras também. Elas, a partir do Criabis Women, como o próprio Christian reconhece, elas se tornaram muito mais fortes, muito mais ousadas, digamos assim. Elas às vezes, ficavam com vergonha de falar, ou de pedir, ou de se expressar, e hoje, essa que eu chamo a síndrome do impostor, né? Eu não posso falar isso porque está over, não vou falar, pode ser besteira. Temos que superar essa fase, né? Essa fase de insegurança. Concordo. E eu acho que com essa sororidade nós estamos conseguindo fazer isso. Maravilha. E de uma maneira amorosa, com coragem, mas com amor também, né? Tá vendo? Com a sororidade que nos caracteriza. Tá certo. Cris, agradeço você ter vindo para São Paulo, para a gente ter esse papo aqui. Acompanho o trabalho de vocês, quero contribuir mais, quero participar mais. E sempre um prazer imenso. Obrigado e parabéns aí por tudo. E parabéns pelo trabalho que você vem traçando, lindo. Obrigada. Também. Obrigada, querida. Obrigada, um prazer. E até a próxima.